São 8 horas e 33 minutos. Os comandantes das Forças Armadas cobraram ontem uma ação mais enfática de Jair Bolsonaro para conter os simpatizantes do presidente que fazem manifestações antidemocráticas em frente aos quartéis do Exército, especialmente. Apoiadores do presidente protestam contra o resultado da eleição e entendem que, de alguma maneira, as Forças Armadas podem alterar o resultado das urnas. Numa reunião ontem, que durou 2 horas, foi no Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro ouviu dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica de que é preciso um sinal dele, claro, aos eleitores que insistem nessas vigílias em frente aos quartéis com demandas golpistas, como pedido de intervenção militar. A CNN apurou que os comandantes das 3 forças são unânimes no posicionamento de que esses movimentos não têm sentido algum porque não têm base legal. Nós vamos começar conversando com o Alexandre Borges, que nos dá a honra de uma visita ao Novo Dia. Você está bem, Alexandre? Eu estou ótimo, e você? Também, melhor agora, meu amigo. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre essa demanda apresentada pelos chefes das 3 forças ao presidente Bolsonaro para tentar acabar com esse tipo de mobilização golpista. E na nossa apuração tem uma outra preocupação que me pareceu bastante grave. Os comandantes temem uma contaminação de quem está do lado de dentro dos muros dos quartéis e teriam identificado familiares, parentes ou amigos do pessoal das Forças Armadas lá do lado de fora. Você acha que o presidente está disposto a fazer esse aceno que foi pedido a ele pelos comandantes das 3 forças a uma base que é fiel a ele e, me parece, espera algo em outro sentido? Olha, Rafa, de graça não está disposto, não. Primeiro, queria mandar um abraço aí para a nossa seleção, a apresentação de gala ontem, principalmente no segundo tempo, um jogaço, começamos embalado aí na Copa. Olha, o presidente, ele tem aí uma moeda de troca na mão. Ele é uma pessoa que está claramente muito abalada pela derrota, ele não tinha um plano B, ele não esperava perder essa eleição e principalmente porque ele sabe que a partir do momento em que perder o seu foro privilegiado, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ele passa a correr sérios riscos com a justiça. Há dezenas de investigações e de processos que tem ou o Jair Bolsonaro ou alguém próximo a ele, incluindo sua família, na mira aí dessas investigações. Então, ele sabe disso e ele, é o que tudo indica e é o que nós estamos vendo, ele usa essa massa de manobra, essas buchas de canhão, essa infantaria, para usar a terminologia militar, e ele como militar, ele sabe o que ele está fazendo, ele está usando essa infantaria para poder tentar proteger um pouco e ter algum tipo de barganha e moeda de troca com o judiciário e com os poderes constituídos, para dizer, olha, vocês querem que eu mande essas pessoas para casa? Eu mando, mas também não vem atrás de mim depois, com processo, com justiça, enfim, vamos sentar e vamos acordar. Como é que Jair Bolsonaro saiu do Exército lá em 87? Foi mais ou menos assim, ele enfrentava um processo disciplinar, ele chegou a ser preso e, de certa forma, houve uma negociação e ele acabou numa saída muito negociada, não foi expulso das Forças Armadas, foi apenas aposentado e pôde seguir sua vida com aposentadoria, com tudo. De certa forma, esse padrão um pouco se repete. Ele está saindo da presidência da República, foi o primeiro presidente da redemocratização que não conseguiu se reeleger, algo que ele não esperava, principalmente pela quantidade de dinheiro gasto, uma coisa inédita, o que foi gasto para tentar que ele fosse reeleito, mas não deu certo. E ele, então, agora ele parte para essa contenção de danos, ou seja, tentar que pelo menos, já que ele vai para casa, ele pelo menos não seja atingido pela justiça. É claro que os comandantes militares estão incomodados com isso. Você tem na história da República Brasileira, desde a proclamação da República, você tem insurgência dentro dos quartéis. Você não tem tropas absolutamente coesas durante todo esse período. Pelo contrário, não passa 10, 20 anos
anos sem ter algum tipo de problema dentro da caserna. Inclusive, um dos movimentos mais importantes da história do Brasil, que foi o tenentismo, que levou uma série de consequências históricas muito importantes. Então, os comandantes das tropas sabem disso, estão preocupados, mas também sabem que Bolsonaro é um negociante. Ele é um político experiente que faz negócio. Então, obviamente, ele tem uma disposição. Ele quer uma espécie de anistia, de salvo-conduto para quando perder o foro privilegiado e está disposto a usar essas pessoas, a boa-fé dessas pessoas, algumas muito mal orientadas, enganadas, algumas olhando a realidade por uma lente totalmente falsa, um metaverso, mas estão sendo usadas nesse balcão de negócios de Brasília para tentar ter algum tipo de anistia para o presidente. Você vê no horizonte, Alexandre, alguma possibilidade do presidente falar com essas pessoas, se dirigir diretamente a elas, não? Só se chegar ao preço, só se chegar a algum tipo de acordo, porque espontaneamente, por ele, não é o caso, tanto que a gente viu o que ele fez com o PL, tanto que ele azucrinou o Valdemar fez aquele pedido esdrúxulo, nas palavras da Justiça, em relação às urnas, né? Quer dizer, a disposição dele é continuar seguindo a cartilha Steve Bannon, vem prontinha de fora, né? De questionar a eleição, de questionar a urna, de tumultuar, enfim, nós estamos seguindo, infelizmente, a cartilha Steve Bannon e ela está colocada até que haja algum tipo de aceno a ele ou então que ele enfrente a justiça.